Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é quarta-feira, dia 1º de setembro, são 15h31. Nós vamos ler hoje o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 38 a 44. Né? Então a gente vai fazer uma leitura novamente, uma coisa conhecida. Oi, Aurélio. Paz e bem, seja bem-vindo. Nós vamos fazer uma leitura novamente, uma parte do Evangelho bem conhecida de todos, né? E assim, eu acho que não tem nenhuma novidade, né? Mas que é sempre bom a gente fazer uma observação a mais, uma observação a menos, né? Fazer uma leitura mais contextualizada dessa parte, né? Para que a gente possa aproveitar um pouco mais, né? Então, já chegou mais alguém. Oi, Fátima. Paz e bem. Estamos aí, estamos só esperando, né, o momento certo, o momento adequado. Né, daqui a pouco a gente vai começar nossa reflexão, nossa leitura, nossa homilia, como vocês quiserem chamar. Né, isso aí, a forma como a gente chama não muda nada. Né, é tudo a mesma coisa sempre. Não é a forma como a gente chama que muda as coisas, né? Chegou mais alguém? Quem chegou? Mas bem, Leonardo Duarte. Seja bem-vindo. Então, como eu estou falando, vamos esperar mais um pouquinho para a gente fazer a nossa celebração, né? Que a gente faz todo dia. Vamos dar mais 2 minutinhos. Só o tempo de ir chegando o povo, né? Para a gente poder fazer a nossa celebração, né? Então, estão todos bem? Todos preparados? Como é que estão as coisas? Todo mundo já tomou as doses que tem que tomar todas, né? Ontem meu sobrinho tomou uma dose, né? Sexta-feira agora, se tiver vacina, o outro sobrinho vai tomar, né? Vai ficar faltando a segunda, mas aí não tem jeito, tem que esperar dar o tempo, né? Eu brinco que eu já estou na hora de tomar o reforço, que eu tomei a minha segunda dose em fevereiro desse ano, né? Então daqui a pouco está na hora de eu tomar o reforço da minha vacina já, né? Porque eu tomei a primeira dose no dia de São Sebastião, dia 20 de janeiro, né? Então, segunda dose também na quarta-feira de cinzas. Oi, Denise, paz e bem. Fátima está falando que está bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós. O Senhor esteja convosco, no meio de nós, Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, os que tinham doentes atingidos por diversos males os levaram a Jesus. Jesus colocava a mão em cada um deles e os curava.
de muitas pessoas também saía um demônio gritando: Tu és o Filho de Deus. E Jesus os ameaçava, não os deixando falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedir que os deixassem. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, e pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Essa leitura é uma leitura muito conhecida, né? E ela tem algumas coisas que perturbam as pessoas, né? Muitos se perturbam, por exemplo, com a história de Jesus esconder que ele era o Messias. Ele ameaçava os demônios para os demônios não revelarem que ele era o Messias. E muitos me perguntam: Bernardo, por que ele não faz que ele é o Messias? A explicação mais razoável do mundo é porque os demônios queriam fazer isso. Mas, Bernardo, eu não entendi. Observa bem, o demônio não quer que ninguém se salve. Então, se o demônio quer revelar isso, é porque isso é ruim para a salvação das pessoas. E por que isso é ruim para a salvação das pessoas? Porque isso, vamos dizer assim, a humanidade ali, aquela parcela da humanidade esperava o Messias. E se soubessem que Jesus era o Messias, iriam segui-lo só porque, vamos dizer assim, achavam que ele iria ser um libertador mundano, um libertador da dominação, por exemplo, dos romanos. Não iriam atrás dele porque achassem que ele era alguém que faria bem ao povo. Não iriam atrás dele porque ele salvaria suas almas. E pura e simplesmente porque ali estaria um grupo de pessoas que iria, dizer assim, salvar não o povo, não a alma, mas a terra. Ou seja, você poderia ter uma deturpação do que era o Messias, porque o que eles esperavam como Messias era um líder militar e não aquele que salvaria a alma dos outros. Então, quando os demônios revelassem aquilo, ia atrapalhar. A outra questão é que Jesus quer que nós o sigamos, porque nós entendemos que ele é Deus e que o que ele nos ensina é verdade e vida. E não porque ele é o Messias. Não é o título que é importante, não é a posição que é importante, mas o que ele ensina. Outra coisa nessa passagem que perturba muita gente, que muita gente me pergunta, é essa história da sogra de Pedro. E nós temos um problema que muitos contam uma meia-verdade. É uma mentira, mas é uma imprecisão. O que é que as pessoas falam? Quer dizer que Pedro era casado, né? E é muito coisa que o pessoal fala assim: não, está falando da sogra de Pedro, não está falando da esposa de Pedro. Pedro era viúvo. Sabe, isso ocorre porque há uma tendência da gente a julgar o mundo passado pelo nosso mundo. A gente acha que o que é verdade no nosso mundo era verdade no mundo passado. E às vezes as pessoas acreditam que o que é verdade no mundo passado tem que ser verdade no mundo de hoje. Né? Os dois raciocínios são errados.
Eu não posso julgar o mundo passado pelo mundo de hoje, nem o mundo de hoje pelo mundo passado. Objetivamente, eles foram na casa da sogra de Pedro e Pedro tinha esposa viva. Tá? Inclusive, Pedro assumiu a igreja após a ascensão de Jesus e continuou algum tempo cuidando da igreja com sua esposa viva. Bernardo, você está dizendo que a esposa dele era... E não sou eu que digo isso. Né? Não sou eu que estou dizendo isso. Vocês pegam a história eclesiástica de Eusébio de Cesareia, né? E lá na história eclesiástica existe o relato do martírio da esposa do bem-aventurado Pedro. Ora, se nós estamos falando de martírio, Jesus já ascendeu ao céu. Se nós estamos falando de bem-aventurado Pedro, nós estamos falando de Pedro, o que recebeu a chave, Simão Pedro, que nós ouvimos no Evangelho. Então, ele, durante algum tempo, estava casado, cuidando da igreja como o primeiro Papa. Né? Então, outro dia perguntaram, Bernardo, não, isso, aquilo, aquilo. Eu falei, já teve Papa casado. Como assim, Pedro? Pelo menos Pedro é casado e era Papa. E era Papa casado. Qual o problema? Né? No mundo antigo, né, havia sacerdotes casados. Tá? Nos primeiros séculos da igreja, a igreja era muito diferente do que a gente pensa hoje em dia. Né? Por exemplo, oi, Torre. Por exemplo, né, na igreja antiga, as pessoas só se confessavam uma única vez na vida inteira. Né? Não havia a estrutura, a ideia de confissão era uma vez na vida inteira, e se você tivesse cometido pecado muito grave. Era assim, pecado do tipo assassinato, entendeu? Era pecado do tipo adultério. Né? Ninguém se confessava conta. Oi? Oi? Vocês estão me ouvindo? Voltou? Bom. Oi, entrou, beleza. Então, como eu estava falando, né? Como eu estava falando, né? Antigamente era diferente. A gente confessava uma vez na vida quando cometia um pecado grave, assassinato, adultério, apostasia, né? Não tinha essas coisas. Ah, eu menti, eu tenho que me confessar. Mentir é pecado? É pecado. Não estou dizendo que não é, mas na época você não se confessava. Né? Não havia essa realidade. Ué, Bernardo, mas comungava? Comungava. Sem problema nenhum. Né? A confissão só existia para pecados gravíssimos. Era uma única confissão na sua vida inteira. Olha como é que era antigamente. Né? Então, na época aqui, era totalmente aceitável que Pedro tivesse lá a esposa dele, né, vivendo como homem e mulher sem problema nenhum, e fosse um apóstolo, depois, inclusive, o primeiro Papa. Né? Tiago, né, Tiago certamente era um homem casado. Né? Existe, inclusive, uma outra referência na história eclesiástica, Filipe. A gente só não tem certeza se é o apóstolo Filipe ou se é o diácono Filipe. Né? Mas assim, era totalmente normal. Você pega, por exemplo, a estrutura era diferente. Então não havia aqui nenhum escândalo. Agora, tem uma coisa que é muito interessante nessa passagem,
que as pessoas não dão importância, né? E que eu achei importante trazer, né? Porque a sogra de Pedro está doente, né? Está com uma febre, e é interessante a expressão que Jesus ameaçou a febre, porque havia meio que uma sensação que as doenças eram como se fossem demônios. Então, assim, ameaçava a febre, estava ameaçando aquele demônio que causava aquela doença, e o demônio saía. Mais ou menos essa é uma visão que existia naquela época, né? Então, Jesus faz isso, e ele se inclina sobre a mulher, faz essa bênção. Quando ela levanta, ela se põe a servir. É interessante porque a palavra usada para levantar, né, é a mesma palavra usada para ressurreição. Né? No filho pródigo, né? Ele cai em si do mal que fez, diz que vai falar com o pai que errou, né? E ele levanta e vai falar com o pai. Ele ressuscita e vai falar com o pai. Aqui, Jesus está falando, aqui o Evangelho diz que ela levantou, como se ela tivesse surgido numa vida nova. E nessa vida nova, nessa vida ressurrecta, qual a primeira coisa que a sogra de Pedro faz? Vai servir. E é muito interessante, de novo, qual é a palavra que Lucas usa para servir? Diakonos. Né? Então, a palavra diakonos é realmente servir, serviço. Né? Natural, porque naquela época pequenas doenças eram mortais. Exatamente. Essa visão, Torre, é que é a visão certa. A gente tem que entender o passado como passado, não como presente. Perfeito, né? Era meio assim assustador mesmo, né? Você vê uma pessoa com febre naquela época, era um desespero, né? Entendeu? As pessoas ficavam assustadíssimas, né? Então era normal. Tá certo, exatamente. Então, olha que coisa interessante. A sogra de Pedro ressuscita e vai servir. Ela se levanta e vai servir. A palavra é a mesma. A gente tem que entender o significado de acordo com o texto. O texto aqui, o correto é dizer levantou, se recuperou. Foi a servir. Né? É muito interessante, eu não sei se vocês sabem, hoje em dia só existe diáconos na igreja, mas nos primeiros séculos nós tínhamos diáconos e diaconisas. Né? Inclusive, uma delas está na Bíblia, né? Que está lá na encíclica, na epístola, na carta aos Romanos. Né? Uma diaconisa está na carta aos Romanos. Tem Santa Apolônia, que é uma diaconisa também. Né? Tem várias. Nós temos 7 santas da igreja que eram diaconisas, ou seja, eram mulheres com funções diaconais. Né? Então, assim, Bernardo, mas pode ter diaconisa? Atualmente não tem, mas já teve. Só quero que a gente entenda essa situação. Né? A palavra usada para serviço por Lucas é diáconos, que é a mesma palavra que deu origem a diácono. Né? E eu acho que a grande graça aqui é a gente pensar o seguinte: quem aceita a vida nova, quem assume o compromisso de uma vida nova, quando segue Jesus, tem que assumir um compromisso de uma vida. Não é uma vida onde a única utilidade sua é o serviço. Porque eu mesmo já falei muito essa frase e hoje em dia eu não falo mais. Quem não vive para servir não serve para viver. Eu não falo mais essa frase. Durante muito tempo eu falei essa frase, mas hoje eu não falo mais. Porque o serviço
passa a ser uma obrigação. O serviço passa a ser, inclusive, uma forma de oprimir a pessoa. Se você não serve, na vida, se a sua vida não serve, você não serve para viver. Não, você sempre vai ser. Sua vida é o mais importante. Né? Mas, se possível, sirva aos outros. O serviço tem que ser aquela alegria da pessoa com uma saúde restaurada, né? Eu me lembro, assim, quando eu tenho crises de asma muito fortes e eu me recupero da minha crise de asma, eu fico me sentindo tão feliz, tão alegre, tão profundamente grato, que eu quero servir. Entendem isso? Essa também deveria ser a lógica de vocês. Né? Eu quero servir ao meu irmão, servir a minha irmã, trazer alegria ao mundo. O serviço, ele não pode ser causa de opressão, de perturbação, não pode ser um compromisso imposto a você. Pelo contrário, ele deve ser deve ser consequência da sua alegria, da sua felicidade em servir. E é muito interessante porque o próprio Jesus manifesta isso. Não, fica aqui com a gente, você já curou todo mundo, mas pode curar mais gente, fica aqui conosco. Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também em outras cidades. Eu devo servir também em outras cidades. Nota, a igreja é uma igreja que serve. É uma igreja que se coloca a serviço do outro. E a igreja deve ser ministerial. Isso é uma visão do Concílio Vaticano II que muita gente se esquece. Né? Por que nós temos leigos catequistas? Porque a igreja é ministerial. Por que nós temos leigos ministros da comunhão? Entrou alguém, Maria da Paz, Paz e Bem. Por que nós temos leigos ministros da comunhão? Porque a igreja é ministerial, a igreja serve ao mundo. Como a sogra de Pedro levantou-se, assumiu a felicidade e serviu. Né? Então, levantar e servir é a disposição de dizer: eu ganhei uma vida nova com Jesus, ele me ensinou a profundidade de Deus e eu quero levar esse mesmo amor ao mundo. Meus irmãos e as minhas irmãs, de acordo com as minhas possibilidades e as minhas capacidades, para que eu me disponha a ajudar a cada um e a cada uma que eu puder, da forma que eu conseguir. Porque, como Jesus, nós também devemos anunciar a boa nova do reino de Deus a todas as pessoas. Amém? Bom, pessoal, hoje foi meio complicado, né? A gente teve um problema aqui, deu uma travada feia, eu achei até que eu não ia conseguir fazer a live direito, peço desculpas, não sei o que aconteceu, né? Eu, inclusive, troquei para o 4G para poder terminar a live, espero que não tenha ficado muito ruim, né? Mas acontece, né? Fátima está mandando amém com mãozinha de oração, né? Eu falo para vocês, eu não tenho problema nenhum em falar, né? A minha live é totalmente amadora, né? Eu fico assim meio... Faço tudo de improviso. Agora, graças à minha sobrinha, eu tenho um ring light, que é um negócio que ela mandou eu comprar, que melhorou a imagem, né? Mas assim, ainda estou vendo uma forma de ter um microfonezinho um pouquinho melhor, que eu ainda vou dar um jeitinho de ter, para a gente poder ter o som melhor, né? Mas, pessoal, é a disposição da gente se colocar, né? Fazendo essa reflexão, fazendo essa ideia de serviço, um ajudando o outro, tá? Novamente eu insisto, não é nada de especial, é só a gente se
cuidadoso com o irmão, cuidadoso com a irmã. E no meu caso, eu quero ajudar as pessoas, eu quero explicar, eu quero falar, né? Então vamos tocar para frente, né? Começou o mês da Bíblia e nós começamos o tempo da criação. O mês da Bíblia é setembro, porque no final de setembro nós temos São Jerônimo. Esse mês é para ler a carta de Gálatas, tá? Estou chamando todo mundo para ler. E tempo da criação de 1º de setembro até 4 de outubro, a igreja chama as pessoas para refletir sobre a casa comum. Eu vou fazer vou ter um trabalhinho, entendeu? Amanhã eu vou pôr um textinho da encíclica Laudato Si para vocês pensarem, lerem e refletirem, tá? Vai dar um trabalhinho fazer isso, mas acho que vale a pena. É importante, tá? Vou deixar vocês com a minha bênção. E amanhã às 15h30 a gente se vê de novo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A Pachamama. Isso é uma coisa totalmente descabida, André. Olha só. Pachamama é uma divindade andina, né? O que a gente viu durante o Sínodo da Amazônia era uma representação da Amazônia como mãe, né? O artista, inclusive um artista católico que se inspirou na ideia da Virgem Maria grávida, né? E fez uma representação da Amazônia como coisa de viva, né? Como coisa viva, né? Estou dando uma zoada, Bernardo, relax. Não, acho que é importante, sabe, André, é importante a gente dirimir essas dúvidas. Eu gosto que você me zoe, porque pelo menos a gente aproveita e tira umas dúvidas, né? Tá? Eu gosto muito. Mas vamos lá, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem precisar sair, usa máscara. Teve oportunidade, toma vacina. Não esqueçam a segunda dose. Hoje e sempre glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.